Teu servo nas tuas mãos, meu Senhor. Papai amado, meu Senhor, fala, meu Pai, através dos lábios do teu filho, Pai. Fala, meu Deus santo, alabastei manás, meu Pai. Estamos aqui, meu Deus, para receber tua palavra santa, meu Senhor. Senhor, fala, usa ele, meu Pai, como sempre o Senhor tem usado. Usa nas tuas mãos, Senhor, teu vaso, alabastei manás, aleluia. E fala conosco, Pai. Lava nossa mente, lava nosso coração, meu Deus. Para nós receber tua palavra com amor, meu Senhor. No nome de Jesus, meu Pai, apresento teu servo nas tuas mãos. Toma ele, Pai, na direção para ele, no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Sejam bem-vindos. Nós estamos vivendo mais um dia da campanha, 14º dia, e Deus tem vitória. Quem está crendo assim, faz assim com as mãos. Só quem está na fé mesmo, irmão, assim, deixa eu ver quem está na fé mesmo, crendo na resposta de Deus. O soldado, quando ele está servindo o quartel, ele está em posição, sim ou não? Quando nós estamos na igreja, nós estamos em posição, olha aqui para o pastor, em posição de guerra, em batalha, e a vitória é nossa, em nome de Jesus. E eu quero que você já abra aí a tua Bíblia, vamos para a ministração, e após estarei orando em favor da sua vida, e Deus entregando a sua vitória. Pega aí o livro sagrado em mãos. Eu tenho uma palavra de Deus e eu quero compartilhar ela com você. E eu quero dizer aos irmãos: glorifica, irmão, ao Senhor. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. É proibido ficar calado. Olhe para alguém e diga: é proibido ficar calado. Porque a palavra diz que todos que têm fôlego louve ao Senhor Jesus. Então você tem fôlego, está respirando, então louve a Deus, glorifica o Senhor, glorifica a Deus neste lugar. Glória a Deus. Queridos, abra aí as vossas Bíblias no livro de Daniel. Daniel capítulo 6, verso de número 26 e 27. Livro de Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 26 e o 27. E o Senhor estará falando conosco. Quem encontrou a palavra? Daniel capítulo 6, verso 26 e 27. Leiamos. E da minha parte é feito um decreto, pela qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. E este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Levante as mãos. Santo Deus maravilhoso, aqui, ó Deus, nós clamamos ao teu nome aqui agora. Só tem liberdade, Senhor, para falar ao coração da tua igreja. Só tem liberdade para falar ao coração do teu povo. Ó Deus, fala, Senhor, conosco nesta casa, fala aos corações dos teus filhos. Faz assim para conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode tomar o assento. Agora eu peço todo mundo, irmãos, adulto, crianças, todo mundo aqui no altar de Deus, coloque crianças para sentar,
para prestar atenção na palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, eu quero pregar hoje sobre o tema reconhecendo o Deus de Daniel. Quando nós lemos o capítulo 6 de Daniel, nós temos aqui a narrativa quando o rei Dário, ele decide constituir sobre o seu reino, ele decide construir príncipes, constituir presidentes, para que pudesse lhe ajudar na organização do reino. E a palavra diz que coube ao rei também constituir, em meio àqueles presidentes, também constituir Daniel, porque em Daniel se encontrava um espírito de excelência. E quando a Bíblia fala de espírito de excelência, nós sabemos que esse espírito de excelência era o Espírito de Deus na vida de Daniel, porque Daniel era um homem que andava em temor, Daniel era um homem que andava em obediência, e Daniel era um homem fiel. E nós sabemos que Daniel se destacou entre aqueles demais príncipes, e nós sabemos que aonde há destaque causa inveja. A partir do momento que Daniel começa a se destacar em meio àqueles presidentes, em meio àqueles príncipes, a palavra diz que o rei pensava levantar Daniel sobre todos aqueles príncipes. E quando aqueles príncipes souberam a intenção do rei, eles se encheram de inveja e buscaram uma ocasião para prejudicar a Daniel. E eles procuraram em todas as leis uma forma de acusar Daniel. E eles chegaram à conclusão dizendo: não há nada neste homem que possamos acusá-lo, porque este homem ele é fiel. Não há nada que nós possamos pegar da vida dele e podemos levar ao rei para acusá-lo diante do rei, porque Daniel era um homem fiel. Diga fiel. Daniel era um homem fiel, irmãos. Só que aqueles príncipes invejosos, eles começaram a observar a vida de Daniel e perceberam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Eles perceberam que Daniel conservava uma vida de oração, de temor a Deus, e Daniel tinha essa prática da oração dentro do seu quarto, aonde havia uma janela aberta em direção de Jerusalém, aonde Daniel orava 3 vezes ao dia. Essa era a prática de vida com Deus que Daniel levava. Você vai perceber dentro dessa narrativa que aqueles príncipes invejosos chegaram à conclusão dizendo: nós só vamos encontrar ocasião contra Daniel se nós procurar na lei do seu Deus. E já que Daniel ora 3 vezes ao dia, vamos até o rei e vamos pedir para ele fazer um decreto, que no período de 30 dias, ninguém faça pedida alguma a não ser ao rei. Aqueles príncipes se reuniram, foram até o rei Dário e disseram ao rei: o senhor tem que levantar um decreto, ou baixar um decreto, assinar um decreto, que segundo a lei dos medos e dos persas, essa lei não se possa revogar, que no período de 30 dias, ninguém pode fazer nenhuma petição a não ser a ti, ó rei. Ali o rei aceitou, baixou aquele decreto, fez aquela ordem. E segundo a lei do reino dos medos e dos persas, quando o decreto era assinado, não podia revogar. Só que a Bíblia diz que quando Daniel soube que o decreto estava assinado, que durante 30 dias, ninguém poderia pedir, fazer nenhuma petição a nenhum Deus a não ser ao rei. E a Bíblia diz que quando Daniel soube,
ele entrou no seu aposento, ele entrou no seu quarto e foi fazer a sua oração, como ele continuamente costumava fazer. Você vai perceber que o decreto do rei jamais parou Daniel. Irmãos, decreto humano jamais pode parar a vida de quem tem comunhão com Deus. Decreto humano não tem o poder de parar quem vive compromissado com Deus. Quando Daniel soube do decreto, Daniel continuou orando. Daniel não parou de orar por causa do decreto que havia sido assinado pelo rei. Olhe para mim, você vai perceber, irmãos, e aqueles homens invejosos, presidentes, sapata, príncipes, chegaram ao rei e disseram ao rei: tu não assinaste um decreto que durante 30 dias ninguém pode fazer nenhuma petição a não ser a ti, ó rei. O rei disse: assinei o decreto, a lei está assinada. Aí os príncipes vão dizer: mas Daniel, o moço que veio dos cativos de Judá, ele não respeita o decreto, ele não respeita a lei, ele não respeita a tua assinatura, ele continua orando ao seu Deus 3 vezes ao dia. E aqueles príncipes disseram: a lei está assinada que aquele que orasse e fizesse a petição a algum Deus seria lançado na cova dos leões. E ali havia uma cova, ali havia um buraco, irmão, cheio de leões famintos, ferozes, que aquele que não atentasse para a ordem do decreto seria lançado dentro da cova do leão. A Bíblia diz que o rei tentou salvar Daniel, tentou até a tarde, de todas as formas, salvar Daniel, mas não teve jeito, porque aqueles sapata, príncipes invejosos, ficavam no pé do rei dizendo: tu não assinaste um decreto, ó rei? Aquele que fizer um pedido a outro Deus tem que ser lançado na cova. O rei não teve outro jeito a não ser dar ordem, autorizar que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Mas antes de Daniel ser lançado na cova do leão, o rei olhou para Daniel e disse: Daniel, o Deus que tu continuamente serve, que ele possa te livrar do poder dos leões. Levante as tuas mãos. O rei sabia qual era o tipo de vida que Daniel levava com Deus, irmãos. Quem anda com Deus incomoda invejosos. Quem está comigo, levante a mão. Quem anda com Deus incomoda invejosos. Levante a tua mão. Uma vez que você andar com Deus, compromissado com Deus, você vai incomodar inimigos invejosos. A palavra mostra que pegaram a Daniel e lançaram na cova dos leões, irmãos. Quando Daniel é jogado ali, a Bíblia diz que o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Pastor, Daniel viu o anjo dentro da cova? Não. Qual é a prova que Deus enviou o anjo dentro da cova e os leões não comeram Daniel? Porque os leões não abriram a boca e não se aproximaram de Daniel. Levante as tuas mãos. Você vai perceber que a noite toda o rei aflito, irmão, porque Daniel foi lançado na cova, foi colocada a pedra e foi colocado o selo em cima da pedra, o selo do anel do rei, dizendo: está condenado e não se pode revogar, vai morrer no buraco, vai ser comido por leões, daí não vai sair mais. Aí entrou na cova e daí é morte e não volta mais. O decreto assinado. Quem está comigo, levante as mãos. Tem hora que o inferno quer fazer isso comigo, né, irmão?
Tem hora que o inferno quer fazer isso com você, colocar você no buraco, jogar você na lona, decretar o decreto dizendo: está na droga, está na prostituição, o filho está na miséria e não vai sair mais. Tem hora que o inferno quer fazer isso conosco. Você vai perceber que levaram comida para o rei não quis. Passou a noite toda em jejum. Pela manhã, irmão, cedo, o rei vai lá na cova, na boca da cova. Talvez ele mandou arrancar a pedra ali que estava ali, o decreto infernal, o decreto de morte, e gritou. Talvez a cova era muito funda, a Bíblia não diz a profundidade, mas dá para nós entender, porque ele grita na boca daquele buraco e diz: ó Daniel, será que o Deus que tu serve tenha podido te livrar do poder dos leões? E o rei vai ouvir uma voz lá do fundo da cova, dizendo: ó rei, vive o Senhor e vive o rei. O Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca do leão, porque em mim foi achado inocência. Levante as tuas mãos. O nosso Deus é um Deus que peleja pelos inocentes, e o nosso Deus é um Deus que não aceita injustiça em favor do injustiçado. O rei mandou tirar Daniel, irmão, da cova dos leões, e o rei mandou pegar aqueles príncipes, sapatra e presidentes que tentaram prejudicar Daniel e jogaram dentro da cova dos leões. A Bíblia diz que eles nem bateram no chão da cova, os leões já devoraram eles e as suas casas. Mas a Bíblia diz, irmãos, que agora, depois que Daniel é livre dos leões, o rei vai fazer um decreto. Leia comigo agora Daniel capítulo 6, verso 26. Agora não é mais um decreto de morte, não é mais um decreto de cova, não é mais um decreto a ser entregue ao poder dos leões. O rei vai fazer outro decreto, e o decreto que ele faz é: da minha parte é feito um decreto, pela qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Levante as tuas mãos. O rei vai fazer um decreto dizendo: eu assino o decreto da minha parte. Eu agora escrevendo o decreto, decidindo o decreto, que em todo o domínio do meu reino os homens, as pessoas, as famílias do meu reino, todas elas vão ter que tremer e temer diante do Deus de Daniel. Agora entra o tema da palavra: reconhecendo o Deus de Daniel. O rei Dário, irmão, reconheceu que o Deus de Daniel era um Deus verdadeiro. Você vai perceber aqui que ele diz: ó, em todo o domínio do meu reino os homens têm que tremer e temer perante o Deus de Daniel. Por quê? Porque ele é um Deus vivo. Levante as tuas mãos. É o rei Dário reconhecendo, dizendo: o Deus de Daniel é um Deus vivo e é um Deus que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Quem está reconhecendo é o rei Dário. Levante as tuas mãos. Levante as mãos, diga: reconhecendo o Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo. Balança a mão de alguém e diga, repita a palavra: porque ele é um Deus vivo. Não, balança bem forte, diga: porque ele é um Deus vivo. Diga bem forte: ele é um Deus vivo.
O nosso Deus é vivo, irmão. Se Ele está vivo, eu tenho que estar vivo também dando glória. Levante as tuas mãos. Se Ele é vivo, levante a mão. Quem está vivo, levante a mão e dê glória para Ele. Nós estamos adorando um Deus que é vivo. Então abre a boca e glorifica o Deus que está vivo. Quem está entendendo? Quem está entendendo, levante as mãos para adorar o Senhor. Porque Ele é um Deus vivo. E Ele é um Deus que permanece para sempre. E o seu domínio não se pode destruir. O seu reino não se pode destruir. Pode se levantar legiões, e legiões de demônios não vão destruir o reino de Deus. Levante as tuas mãos. E o seu domínio não terá fim. O domínio de Deus, ele ultrapassa limites. O domínio de Deus não há fim. E olha que o rei reconhece agora o reconhecimento que Dário faz ao Deus de Daniel. Ele salva, Ele livra e opera sinais e maravilha no céu e na terra. Olha o rei reconhecendo. Ele salva, Ele livra, Ele opera sinais e maravilha no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Quem está falando isso é o rei, é o rei, é o rei, é o rei. Levante as mãos. É o rei reconhecendo que o Deus de Daniel é um Deus que salva, é um Deus que livra, é um Deus que opera sinais e maravilha no céu e na terra. E o rei diz: Ele salvou, Ele livrou Daniel do poder dos leões. Levanta a mão para glorificar a Deus. Alamanda lavando candaraçai. Deixa eu ver se alguém está entendendo aqui. Deixa eu ver se alguém está entendendo a palavra. Deixa eu ver se alguém está recebendo a palavra. Reconhecendo o Deus de Daniel. O rei está escrevendo o decreto, ou mandando o escrivão escrever, dizendo: Ele salva. Levante a mão. Tem gente que não está entendendo. O rei falando e o escrivão escrevendo, dizendo: o Deus de Daniel ainda salva. Levante as tuas mãos. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou sentindo a presença de um Deus que ainda salva neste altar. Eu ainda estou sentindo a presença de um Deus que ainda salva, um Deus que ainda quebra decreto do inferno, um Deus que ainda quebra as correntes maléficas, um Deus que pisa na cabeça da serpente, um Deus que pisa na cabeça de Satanás e dá vitória para a igreja. Alabamba, papapá, alabando, daraba, tu mandava só e calaba, papada, só e dava, no, coba. Ele salva. Levante a mão, repita comigo: Ele salva. Levante a mão para deixar o inferno com raiva. Diga: Ele salva. Diga: Ele salva. Diga: Ele salva. Ele vai salvar a minha casa, vai salvar a tua família, vai salvar o teu filho, vai salvar a tua filha, vai tirar o teu filho da droga, vai tirar a tua filha da prostituição, porque Ele é um Deus que salva. O rei Dário falando e o escrivão escrevendo. Além dele salvar, o que mais, rei? Ele livra. Eu vou repetir, tem alguém que não pegou. Ele livra. Tem gente que não pegou, ele livra. Levante a mão, não é para estar me olhando, não é para levantar a mão para receber. Levante a mão, ele livra. Levante as tuas mãos, diga: Ele livra. O inferno tem planejado lutas contra a tua casa, para tragar a tua família neste dezembro, mas eu vim com a ordem de Deus dizer aqui, que o nosso Deus é um Deus que ainda livra. Ele vai livrar você, vai livrar da espada, vai livrar da morte, vai livrar da fome, vai livrar da doença, vai livrar da lepra, vai livrar do pecado. Ele ainda livra. Levante as mãos para adorar o Senhor.
Levante a mão, igreja, para glorificar a Deus. Ele livra. Que mais, ó rei? Ele opera sinais e maravilhas. Levante a mão. Eu quero que você dê glória. Ele opera sinais e maravilhas. Se ele opera sinais e maravilhas, te prepara que ele vai operar. Eu quero falar só com quem quer receber. Ele opera sinais e maravilhas onde? No céu e na terra. Nos céus e na terra. Por que, ó rei? Porque ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Daniel na cova não foi só livramento, irmão, foi salvação. Porque a vida de Daniel estava sofrendo perigo de morte. Se Deus não entra na cova, Daniel tinha morrido. Daniel só não morreu porque o Senhor o salvou. Levante a mão. Porque o decreto era decreto de morte. Vai entrar na cova, tem leões querendo tragar, e foi colocada a pedra, foi colocado o anel selado, dizendo: a morte está carimbada, daí do buraco não sai mais. Mas há um Deus que ainda salva. Há um Deus que entra no buraco, quebra decreto de morte e levanta quem está na cova. Levante as tuas mãos. O nosso Deus é um Deus que ainda quebra decreto de morte, arranca a pedra e tira quem está dentro da cova e coloca de pé, para que todo o inferno saiba que Ele salva, Ele livra, opera sinais e maravilha no céu. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Deixa eu ver se alguém está entendendo o que Deus está falando aqui. Oh, glória! Ele salvou e livrou Daniel. Se Ele salvou e livrou Daniel, será que Ele não vai salvar e livrar nós? Se Ele salvou e livrou Daniel, se Ele entrou na cova, irmão, para livrar o servo que orava, você acha que Deus não vai pelejar por ti? Levante as mãos. Deixa eu ver se alguém está entendendo. Deixa eu ver se alguém vai receber isso aqui. Se Deus entrou na cova através do anjo para quebrar decreto de morte, Deus entra na tua casa hoje e Ele começa a quebrar decreto de morte que alguém fez contra a tua casa. Toda obra de maldição é quebrada, toda obra de macumba é quebrada. Deus vai pisar na farofa, vai pisar no aguidá, vai pisar na imagem, vai pisar na serpente, vai pisar no Zé Pilintra, vai pisar nos demônios e vai te dar vitória, porque Ele é Deus. Levante as mãos, deixa eu ver se alguém está aqui para receber a palavra. Oh, glória! Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Agora olha aqui para mim, irmão. O que aconteceu com Daniel? Daniel, ele prosperou. Porque depois que a sentença de morte, o decreto de morte quebrou, Deus usou o rei para levantar outro decreto. O decreto de morte não estava só sobre Daniel, estava sobre todo o reino. Todo aquele que durante 30 dias fizer alguma petição, algum Deus a não ser ao rei, seria lançado na cova. Por que que Daniel foi jogado? Porque Daniel não aceitou o decreto. Levante a tua mão. Deixa eu ver se alguém está aqui para receber. O inferno quer que você aceite decreto, irmão.
O diabo quer que você aceite que você é um derrotado, que a tua família é derrotada, que a tua casa é derrotada. Levante a tua mão e diga: eu não aceito o decreto de inferno, eu não aceito decreto de morte sobre a minha casa. Deixa eu ver, levanta as duas mãos. Se a fé está grande, levante as duas mãos. Diga: a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, o meu lar é do Senhor, a minha família é do Senhor, a minha igreja é do Senhor, o pastor é do Senhor, e não aceitamos decreto de morte. Em cima daquele decreto, o rei vai fazer outro decreto. Da minha parte é feito um decreto, pela qual, em todo o domínio do meu reino, o segundo decreto do rei vai atingir toda a população do reino. Todos do meu reino tem que saber, tem que tremer. Olha o decreto. Tem que tremer e temer diante do Deus de Daniel. Era o rei dizendo: a partir de hoje, todas as pessoas do meu reino, todas as pessoas do meu país vão reconhecer que o Deus de Daniel é um Deus verdadeiro. Levante as tuas mãos. É o rei dizendo: toda a nação vai saber que o Deus de Daniel é um Deus que é vivo, é um Deus que salva, é um Deus que livra, e ele livrou Daniel do poder dos leões. Levanta as tuas mãos, porque a tua casa vai saber que o Deus de Daniel é um Deus vivo, a tua família vai saber que o Deus de Daniel é um Deus verdadeiro, que ainda opera maravilhas no céu e na terra. O rei tem quatro reconhecimentos. Ele reconhece que Deus salva. Salvar é libertar, remir, resgatar. O rei reconhece que o Deus de Daniel livra, ou seja, tira do cativeiro. O rei reconhece que o Deus de Daniel opera sinais, que é exercer ação ou função. O rei também reconhece que o Deus de Daniel opera maravilhas no céu e na terra. O rei reconhece que o Deus de Daniel é um Deus que opera em cima, mas é um Deus também que opera embaixo. Um Deus que manda em cima, mas é um Deus que manda embaixo. Levante as tuas mãos. É um Deus que opera no céu, mas é um Deus também que opera na terra. É um Deus que manda em cima e manda também embaixo. Levante as tuas mãos. Ele reconhece que o Deus de Daniel é um Deus vivo. Glória. E o decreto é que os homens tremam. Tremer é agitar-se com tremor. E ele diz também que os homens temam. Temor é o princípio da sabedoria. E ele diz que os homens temam, que tenham temor diante do Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel é um Deus vivo que permanece para sempre. Deixa eu ver se alguém está entendendo isso aqui que eu estou pregando. Glória a Deus. Você ainda acredita que o nosso Deus é um Deus vivo? Você ainda acredita que o nosso Deus é um Deus vivo? Você ainda acredita que o Deus que você serve ainda é um Deus vivo, que pode arrebentar com as cadeias do inferno e te dar vitória, que tem um poder, que pode pegar o teu filho, libertar ele, arrancar a bebida alcoólica, tirar ele do bar, tirar ele do braço da amante, tirar ele da força do mal e te dar a vitória? Quem acredita, levante as tuas mãos. Deixa eu ver se alguém acredita ainda no Deus de Daniel. Aqui está o primeiro, aqui está o primeiro. Aqui está o primeiro que ainda acredita no Deus de Daniel. Levante as tuas mãos para glorificar a Deus. Eu ainda acredito
no Deus de Daniel. Eu ainda acredito no Deus que opera maravilhas. Alá indaramassou defai sei. É que minha sui delabasté e calabassa. Elebe andaria sei candovia sai da mai. Aleluia. O Deus de Daniel é um Deus que ainda opera maravilhas, irmãos. E o nosso Deus é um Deus que ainda muda decreto. O nosso Deus é um Deus que muda decreto. Mas o decreto de Deus é sobre a vida de quem tem intimidade com Ele. Por que que Daniel não pereceu? Porque Daniel andava com Deus. Daniel vivia compromissado com Deus. E quem anda compromissado com Deus não tem medo de decreto. Mas quem não tem vida com Deus, ele não consegue mudar decreto, irmão. Porque só quem muda a sentença é Deus. Deus, ele muda a sentença. Você lembra de Jó? A Bíblia diz que houve uma sentença sobre Jó. Mas Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Deus mudou a sentença da vida de Jó. E se você crê, Deus pode mudar a sentença na tua vida. Ele pode mudar o teu cativeiro e te dar a vitória. Fique em pé aí agora, por favor, fique em pé. Só quem crê que Deus muda decreto. Só quem crê que Deus muda decreto. Aleluia. Oh glória. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos aí agora. O nosso Deus é um Deus que ainda muda decreto. Feche os olhos, igreja, feche os olhos. Você não crê que Deus quebra decreto? Então você vai clamar agora em favor da tua casa. Você não vai esperar o clamar não, você vai clamar agora ao Deus de Daniel. E o Deus de Daniel é um Deus que ainda salva, livra, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel, salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Clame comigo agora, toda a igreja clamando comigo agora. Senhor nosso Deus e eterno Santo, Jesus, nós unimos a nossa fé aqui agora. Ó Deus, eu ainda creio no poder da palavra, Senhor. Eu ainda creio no poder da palavra, Senhor. Ó Deus, a tua igreja também crê, Pai. Aqui tem pessoas que acreditam no Deus que ainda muda decreto, Pai. Daniel foi lançado na cova, Senhor, e foi assinado um decreto, Pai. Ó Deus, se o Senhor não entra na cova, Daniel tinha morrido, Senhor. Alai daramassou calavassei. Alai derebacova andarassai dalabassai caidei. Eu ainda creio no Deus que muda decreto, Senhor. Eu ainda creio na tua palavra, Senhor amado. Eu estou sentindo a tua presença aqui, Pai. A minha vida está cheia do teu poder, da tua glória. Eu estou sentindo a unção do Senhor na minha vida agora, Pai. Eu estou sentindo o sobrenatural do Senhor agora em minha vida. Alai da cama soda labastei. Elebe andou candarassai da labandarassai condovessa. Entra nessa causa agora, Pai. Entra nessa cova agora. Entra agora onde está essa pessoa, Pai. Onde está o Daniel, Pai, o filho dessa irmã, deste irmão. Onde está um parente, Pai, que está na cova, que
que está vivendo o decreto de morte, de derrota, onde Satanás lançou essa pessoa no buraco, na droga, lançou na prostituição. O inferno ainda disse: entrou e não vai sair. O inferno, Pai amado, decretou decreto de morte, mas entra na cova agora e vai quebrando, Pai. Vai entrando na cova agora e vai arrebentando agora as cadeias do inferno agora. Alai do comedera sai da labastai quer levar. Com a ordem de Deus eu autorizo agora. Com a ordem de Deus eu autorizo agora. Aonde tiver uma legião demoníaca, caia por terra agora, pela autoridade do nome de Jesus. Pela ordem do Senhor Jesus, eu dou uma ordem agora, caia por terra agora. Espírito da opressão, saia. Espírito de morte, saia agora. Pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Relebe a cova andaraçá. E andou com dovação dela bandala castaca. Vai pisando agora nessa obra de macumba agora, Senhor. Vai pisando agora nessa obra de feitiçaria agora, que renovaram contra a pessoa desta casa. Pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Elebe andou façou calavaçá. Demando com bandera sai da la bandera bastaca. Vai tocando neste corpo agora, Pai. Vai tocando agora na mente, no coração agora, pela autoridade do nome de Jesus. Fecha os olhos, igreja, fecha os olhos. Pela autoridade do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Aonde tiver um decreto de morte é quebrado agora. Aonde tiver um decreto agora de obra de macumbaria é desfeito agora. Aonde tiver um decreto de obra de maldição é arrebentado agora pelo poder do nome de Jesus. É arrebentado agora pelo poder do nome de Jesus. Pela autoridade do nome de Jesus. Vai dando a vitória, Pai, para a tua igreja. Vai dando a vitória para o teu povo. Manifesta o teu poder em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos da live, Deus abençoe, fique na paz. Vem a igreja aqui na frente, traz o livro para mim. Glória a Deus. É um Deus de maravilha, glória a Deus. Toda a igreja aproxima do altar de Deus.